E no início, pessoal, isso para mim era estranho, isso para mim parecia feio, isso para mim parecia não efetivo. Por quê? Porque eu fui treinado que era bonito e era efetivo o quê? Você encontrar a disfunção, você corrigir a disfunção e aí a mágica acontece. O paciente veio, se eu sinto que ele está com aquela expectativa, por exemplo, manipulação, que eu já perdi paciente, o cara chegou com lateral shift aqui, agudo, né, travadão, e queria que eu colocasse a lombar no lugar. Falei, cara, não vou te manipular. Manipulei torácica, cervical, falei, não vou. O cara não voltou, tudo bem. Neste episódio, exploramos um tema que divide opiniões na fisioterapia, a terapia manual. Será que técnicas específicas são realmente necessárias para tratar dores? Ou os efeitos vão muito além da biomecânica? Com participação especial do fisioterapeuta Murilo de Marco, desvendamos as últimas evidências científicas sobre os mecanismos neurofisiológicos por trás da terapia manual e como essa mudança de paradigma pode simplificar, e muito, a sua prática clínica. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fisiortopedia. E hoje a gente está aqui diretamente de Balneário Camboriú, lá do sul do Brasil. Nosso grande referência de terapia manual, de coluna, pai da Roma. Murilão, seja muito bem-vindo. Fala, meu amigo, muito obrigado. Prazerzaço estar aqui com vocês de novo, né? Fisiortopedia já é minha segunda casa. A fé que é a primeira e a fé é a segunda. Show de bola. Obrigado pelo convite. Muito bom. E eu achando que a filha dele já estava com uns 4, 5 meses, já vai fazer um ano. Ou seja, o tempo voa, né? Quer dizer que a nossa certificação tem quase um ano aí de lançamento, foi bem mais ou menos nessa época. Então, o Rominha aí tá quase fazendo um ano de idade. E Rafael Cracicalati, tudo bom, Rafa? Tudo jóia, gente. Tava falando aqui que, pra quem tá vendo o vídeo, o Murilo tava fazendo inveja pra gente. A vista de Balneário Camboriú aí. Aqui é Itajaí, velho. Aqui não vamos fazer jus, a vista de Itajaí. Pronto, então. Não fazer jus, tá certo. Então, hoje a gente vai conversar de um tema extremamente polêmico, de certa forma, né? A terapia manual é um tema que sempre atrai muitas pessoas. É um tema super bacana, a gente gosta muito, né? E literalmente porque eu acho que teve grandes mudanças no nosso entendimento sobre, e acho que toda vez que a gente conversa sobre o assunto ainda tem muita gente, vamos pensar, raciocinando da forma mais estrutural, e hoje a gente teve várias evoluções. Deixei um artigo de base lá na comunidade pra galera, né? E aí o Murilo vai trazer algumas coisinhas. Murilo que veio, né, desse lugar e dava aula, dava curso de técnicas específicas manuais, mas, enfim, antes de qualquer coisa, eu vou deixar o Murilo aí fazer aquela aulinha dele. A gente vai ficar aqui de olho e depois a gente discute sobre o assunto. Murilo, fica super à vontade aí e manda bala aí pra gente poder aprender contigo. Então, pessoal, vamos lá, né? Eu coloquei o título dessa aula em homenagem ao Rafa, já que o Rafa está aí, eu coloquei um título mais filosófico, né? Terapia manual, de onde viemos e para onde estamos indo, né? Não para onde vamos. Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre essa mudança de conceito em relação à terapia manual. Como o Foucault comentou, nas últimas décadas, muita coisa mudou, né? E eu sou um cara que eu vivi na pele essa transformação. Como o Foucault também introduziu, eu fui professor de terapia manual por bastante tempo. Eu fui professor do método Busquet por 10 anos, que é um método de cadeias musculares, exclusivamente sobre terapia manual. Por muito tempo, a minha prática clínica ela era exclusiva com terapia manual, eu só fazia terapia manual. Se o paciente perguntasse, Murilo, tem algum exercício para fazer em casa? Não tem, não precisa, só vim aqui semana que vem. Então, eu só sabia fazer isso e eu tinha o ledo engano que, né, eu afirmava isso, eu falava que a terapia manual era o futuro da fisioterapia. Então, eu comento isso para falar para vocês que tudo que eu vou falar para vocês aqui, eu vivi essa transformação. Foi doloroso, muito doloroso, foi muito difícil abandonar algumas crenças enquanto professor, enquanto clínico, mas hoje, depois de alguns anos, já conseguindo entender esse novo conceito, é libertador, né? E, enfim, eu gostaria de compartilhar várias coisas que me ajudaram aqui na trajetória, para quem sabe ajudar vocês também. Tá? Então, meu nome é Murilo de Marco, eu sou fisioterapeuta clínico há 17 anos, sou professor também há bastante tempo. Como eu falei, dei aula no método Busquet por muito tempo, tive experiência em cursos na Europa. Depois comecei um projeto próprio que é a Fisicoluna, e hoje, aí, há mais ou menos 7 anos, eu estou conduzindo a Fisicoluna, que é uma empresa onde a gente se dedica a compartilhar conteúdos e a ensinar, né, outros fisioterapeutas sobre avaliação e tratamento da coluna vertebral. E dentro da minha formação, além de uma vasta formação na terapia manual, osteopatia, método Busquet, Maitland, Mulligan, neurodinâmica, Mackenzie, por aí vai, também tenho um mestrado em fisioterapia, fiz mestrado aqui na UDESC, e estou sempre em busca aí de atualização e, enfim, né, em busca de uma jornada autodidata também, sempre tentando me atualizar e compartilhar aí com os colegas boas informações. Então, era isso, né, essa breve introdução aí. Sou parceiro já aqui da casa, né, um prazer estar sempre falando
pessoal e com os alunos, com os colegas da fisiortopedia. Então vamos lá, né, pessoal? Vamos começar a entender de onde que a gente veio e para onde que a gente está indo quando a gente fala de terapia manual. Se eu perguntar para vocês, né, para você que está assistindo agora, para você que vai assistir gravado depois, por que a terapia manual melhora a dor? A gente sabe que a terapia manual melhora a dor, né? Não só a dor, né? Tem outros efeitos clínicos como melhora da função, mas eu creio que a dor acaba sendo o objetivo principal, né? E se a gente for olhar para a literatura científica, a gente vai ver diferentes diretrizes clínicas trazendo recomendações de terapia manual, seja para a coluna ou para outras regiões, né, para outras afecções musculoesqueléticas, a terapia manual aparece como recomendação. O grau de recomendação varia, às vezes com uma recomendação melhor, às vezes pior, enfim, mas a terapia manual está sempre aparecendo, né? Então, a gente sabe que a terapia manual ela pode ser efetiva para melhorar a dor, mas a pergunta é por quê? O que explica os efeitos da terapia manual na melhora da dor e mesmo, né, em outros benefícios clínicos? E se a gente for olhar de uma perspectiva histórica, né, da onde a gente veio, a gente sempre respondeu essa pergunta a partir de uma perspectiva biomecânica, a partir de um viés biomecânico. Então, por muito tempo, né, e hoje ainda é assim, está começando a mudar, mas ainda é assim, a gente sempre entendeu os efeitos da terapia manual baseado numa análise biomecânica ou estrutural, onde na prática a gente buscava o quê? Através de uma avaliação manual específica, encontrar uma disfunção ou encontrar um segmento específico, né? Isso exigindo então uma habilidade avaliativa manual, que muitas vezes de acordo com a metodologia proposta, é preciso uma certa sensibilidade para isso. E aí, uma vez que eu encontrei essa disfunção, eu vou usar uma técnica específica para corrigir especificamente essa disfunção. Então, essa técnica ela teria que ser, né, teoricamente específica para agir sobre aquela disfunção em questão, né? E aí, uma vez que eu encontrei a disfunção, eu corrigi essa questão, eu vou ter a melhora da dor e ou os demais benefícios clínicos. Então, para quem já usa a terapia manual há mais tempo, assim como eu, com certeza você aprendeu a terapia manual dentro desse conceito, independente da metodologia que você usou. Então, se você é osteopata, quiroprata, Mulligan, Maitland, enfim, né? E todo respeito a todos os métodos, tá, pessoal? Que a gente vai citar alguns, mas por questão histórica, e não por questão pejorativa. Então, a gente sempre entendeu a terapia manual desse jeito, e isso eu brinco que ele cria, esse raciocínio, ele cria um looping de auto-engano da terapia manual, porque eu encontro uma disfunção, né, ou eu acho que eu encontro uma disfunção, eu uso uma técnica específica, achando que essa técnica específica ela é necessária, e aí se a dor melhorou, essa melhora da dor ela serve como um reforço positivo para eu acreditar que eu preciso continuar encontrando disfunção e continuar usando uma técnica específica, né? Então, esse é o conceito básico da terapia manual. E tanto é, né, que esse aqui é o Taylor, o Steele, né? Andrew Taylor Steele, que é o criador da osteopatia, o pai da osteopatia, e ele tem essa frase muito emblemática, né? Eu, como tenho formação em osteopatia, estava montando essa aula, logo eu lembrei dele, né? Que é find it, fix it e leave it alone, ou seja, encontre, trate, corrija e, né, deixe isso sozinho. E aí, claro, dentro da filosofia da osteopatia, no sentido de estimular a autocura e etc., mas a ideia não entra aqui. O que me chama a atenção aqui é o quê? Encontre a disfunção, trate a disfunção e aí a melhora vai acontecer, né? Então, historicamente, a gente tem esse conceito de encontrar e tratar a disfunção. E aí a gente pode olhar para outros métodos, né? Então, por exemplo, sei lá no Mulligan a gente vai olhar para a falha posicional e aí vai, né, corrigir ali com o glide, lá no Maitland também, achar o segmento específico e assim por diante, né? Sempre nesse raciocínio. Porém, com o passar do tempo, a gente começou a entender que esse raciocínio, ele não conseguia explicar os efeitos da terapia manual e foram surgindo evidências que questionavam esse raciocínio. Por exemplo, hoje, a gente tem uma série de estudos, como, por exemplo, essas 3 revisões sistemáticas, que elas mostram que testes palpatórios não são confiáveis para você encontrar disfunções assim como a gente acredita, né? Então, olha que interessante, se a minha avaliação, que é o ponto de partida para eu escolher a minha intervenção manual, se ela não é confiável, se a maneira como eu avalio, como eu encontro essa dita disfunção, ela não é confiável, todo o resto fica prejudicado, né? Então, isso começou, né, é um exemplo, né, de questionamentos que começaram a aparecer, que vão questionando e começaram a derrubar, né, a questionar esse raciocínio estrutural, esse raciocínio biomecânico. Então, se eu não tenho confiança para avaliar essa disfunção, como é que eu vou utilizar um modelo puramente biomecânico?
né? Então, a gente se enganou por muito tempo, confiando em testes manuais, mas hoje a gente sabe que muitos desses testes que a gente utiliza, talvez, né, eu posso dizer todos, eles não são confiáveis e ou não são validados. O que isso quer dizer? Não são validados, então, por exemplo, essa visão sistemática, ela comenta sobre a avaliação manual da sacroiliaca, e é muito interessante porque a gente palpa a sacroiliaca, né, ou pontos de referência há muitos anos, né? Só que a gente não tem nenhum estudo até hoje que validou esses testes de palpação ou de movimento da sacroiliaca. O que isso quer dizer? A gente não tem nenhum estudo que mostra que esses testes de palpação realmente conseguem identificar uma disfunção de movimento ou uma alteração de posição da sacroiliaca, né? Então a gente não sabe se aquilo que aparece na minha mão realmente é o que está acontecendo. E outra questão é que a confiabilidade interexaminador, principalmente, ela é muito questionável, ou seja, se eu faço esse teste ou se outra pessoa faz, a chance de a gente encontrar resultados diferentes, ela é muito grande. E aí, se cada pessoa encontra um resultado diferente, tem algum problema com esse teste, né? Esse teste ele não pode ser utilizado clinicamente. Então, né, uma reflexão aqui que traz, né, que chama atenção e que questiona a questão, né, esse conceito biomecânico, e a gente vai ver na sequência que essa ideia também de utilizar uma terapia específica, num nível específico, hoje ela não faz tanto sentido e vai ficar um pouco mais claro aí nos próximos slides. Então, a partir desse entendimento que esse raciocínio biomecânico ele não era suficiente para explicar os efeitos da terapia manual na melhora da dor e os demais benefícios clínicos, começou a surgir uma série de estudos, né, que começaram a mudar o nosso olhar e começaram a trazer um olhar mais neurofisiológico, onde a gente passou a olhar para a terapia manual a partir de um viés, de um contexto mais neurofisiológico. E hoje eu diria que a gente está indo até um pouco além, né? Além do contexto neurofisiológico, o ambiente contextual, fatores específicos do terapeuta, do paciente, enfim, né? Outros fatores estão começando a entrar nisso, mas a grande virada de chave foi essa, foi sair de uma visão puramente biomecânica para um entendimento mais amplo e dentro de um contexto mais neurofisiológico. E eu acho que o grande marco dessa mudança foi esse estudo de 2009 do professor Bialowski e de outros colaboradores, onde eles propuseram um modelo explicativo, propondo, né, um modelo de mecanismo para explicar os efeitos da terapia manual. Então, eles analisaram o que tinha na literatura disponível até o momento e, baseado nessa literatura, eles propuseram um modelo para esse modelo servir de guia para os pesquisadores continuarem investigando a terapia manual, mas agora, né, tentando validar esse modelo. Então, isso foi proposto em 2009, foi um estudo que ficou muito conhecido, quase sempre quando a gente fala de terapia manual, esse estudo ele aparece até hoje, né? E depois, em 2019, 10 anos depois, esses autores atualizaram esse modelo, confirmando, né, várias das hipóteses que eles tinham proposto lá em 2009, confirmando que realmente, né, surgiram vários estudos que mostravam que aqueles mecanismos poderiam existir e também trazendo novas, né, uma atualização para o modelo. Nessa atualização, por exemplo, considerando a relação terapeuta-paciente como um possível mecanismo de influência nos efeitos da terapia manual. Então, esses trabalhos, eu acho que foram trabalhos marcantes nessa mudança. E aqui, né, não precisa se assustar, a gente não vai esmiuçar isso aqui, mas qual que é a proposta base, né, desse trabalho do Bialowski e colaboradores? A ideia deles é que o estímulo mecânico da terapia manual aplicado no tecido, ele poderia gerar uma série de respostas, uma cascata de eventos, uma cascata de respostas, tanto locais, quanto no sistema nervoso periférico, quanto a nível central medular, no nível central, nos centros superiores, ativando, né, vias de modulação descendente, mudando a atividade das áreas cerebrais, etc., e toda essa cascata de eventos levando à melhora da dor. Então, nesse modelo proposto pelo Bialowski, né, e colaboradores, esse estímulo mecânico da terapia manual, da mobilização, da manipulação, da técnica de tecido mole, poderiam ter um efeito local, mas também uma reverberação. Esse estímulo mecânico provocaria uma cascata de eventos, tanto no sistema nervoso periférico, quanto no sistema nervoso central, e esses eventos, esses efeitos neurofisiológicos, aí sim levariam à melhora da dor, né? Então, esse foi o modelo proposto por eles, e com o passar do tempo, surgiram vários estudos, vários estudos, mostrando que muitos desses mecanismos, eles realmente acontecem. Então, aqui a gente tem, né, uma série de revisões temáticas e alguns estudos únicos que mostraram diferentes efeitos neurofisiológicos
da terapia manual, então mostrando que realmente tem muito contexto, né, vários efeitos aí, ou vários possíveis efeitos neurofisiológicos. E agora, em 2025, surgiu essa revisão sistemática, que também contém aí como um dos autores o professor Bialowski, né, junto com outros pesquisadores aí de peso, como o professor Chad Cook, onde eles revisaram outras revisões, então eles fizeram uma análise de diferentes revisões da literatura, sejam revisões temáticas ou revisões narrativas, para tentar entender, né, o que essas revisões estavam falando sobre os mecanismos de ação da terapia manual. E nesse estudo, então, eles acabaram revisando 62 revisões ao total. Então, um número bem grande aí de estudos foi analisado. E qual foi o resumo do resultado dessa revisão bem atual? Ela mostrou que evidências de qualidade muito baixa a moderada mostram que existem mecanismos de ação multissistêmicos da terapia manual. Então, olha que interessante, né? Antes a gente falava só em neurofisiológico, agora essa revisão ela amplia até um pouco mais, ela mostra um efeito multimodal, um efeito multissistêmico, indo além da questão neurofisiológica, trazendo outros, né, sistemas para o contexto. Então, efeitos biomecânicos, porque sim, né, a gente está saindo daquele olhar só biomecânico, mas a gente não vai ignorar os possíveis efeitos biomecânicos, então os efeitos biomecânicos, alguns deles continuam, né, em prerrogativa, mas também mecanismos neurológicos, neurovasculares, neuroendócrinos, mecanismos mediados por neurotransmissores ou neuropeptídeos e neuromusculares também. Então, uma série de mecanismos de ação, né, de eventos que a terapia manual pode gerar, pode provocar e que talvez isso possa explicar aí sim os efeitos da terapia manual. E nesse estudo, depois a gente vai compartilhar com vocês, colocar na comunidade, ele é muito interessante porque ele traz né, esse gráfico aqui em pizza, onde ele mostra, né, em cada domínio os principais achados de cada um desses sistemas que a gente comentou, né? Então, de uma maneira resumida, só para ficar um pouquinho mais visual, né, quais efeitos a gente tem aí desses sistemas que foi demonstrado. Aumento da atividade simpática, então mudanças no sistema nervoso autônomo, e o aumento da atividade simpática é uma das alterações mais relatadas. Hipoalgesia local ou à distância, demonstrada por aumento do limiar de dor por pressão, tanto no local da terapia manual quanto à distância. Isso é muito interessante, né? Porque tem vários estudos que mostram que se eu manipulo a cervical, eu posso gerar um efeito de hipoalgesia na cervical, mas também à distância da cervical, o que mostra que provavelmente tem que ter um mecanismo de ação central agindo, né? E não só uma questão local, estrutural. Mudanças na atividade cerebral, diminuição da somação temporal e aumento da CPM, da modulação condicionada da dor. Então, né, mostrando que a terapia manual talvez consiga equilibrar as vias modulatórias ascendentes e descendentes, pró-excitatórias e inibitórias, né? Tem dados que mostram que a terapia manual pode diminuir os marcadores inflamatórios e aumentar os marcadores anti-inflamatórios, então, talvez conseguindo regular aí uma possível inflamação tecidual. Mudanças no recrutamento muscular, onde, após a terapia manual, a capacidade voluntária máxima pode melhorar, normalizar a atividade eletromiográfica, melhorar a capacidade de ativação muscular e assim por diante. Então, uma série de efeitos multissistêmicos que já foram demonstrados, né, e que vão muito além dos efeitos biomecânicos. Os efeitos biomecânicos, pessoal, são esses aqui. Tá? Então, olha só, aqui estão os efeitos biomecânicos e aqui todo o resto são efeitos que vão, né, para outros sistemas. Então, olha que interessante. A gente sempre focou só nisso aqui, mas tem uma série de outros possíveis efeitos que podem estar relacionados com a terapia manual e que vão muito além da questão biomecânica. E um outro detalhe muito interessante, quando a gente vai olhar para a qualidade da evidência em relação aos efeitos biomecânicos, ela é baixa, ela é criticamente baixa. Então, muitos dos efeitos biomecânicos que a gente acredita que a terapia manual pode gerar, como mudança do posicionamento articular, por exemplo, não tem uma evidência clara em relação a isso, né? Quais são os efeitos biomecânicos que essa revisão mostra? Aumento da perfusão do disco, então a mudança pressórica do disco, o aumento do espaço intervertebral, alguns estudos mostram o aumento do espaço interarticular, tudo isso no efeito imediato pós-terapia manual. Mudanças na propriedade viscoelástica, então tem alguns efeitos biomecânicos demonstrados, mas com uma qualidade de evidência muito baixa e, como eu falei, né, esses efeitos biomecânicos, eles são uma
pequena parte de uma série de efeitos que podem estar relacionados com a terapia manual. Muito legal, muito interessante, porém, né, a gente ainda está desvendando os mecanismos de ação da terapia manual. Tem muita coisa que a gente precisa entender, até porque a maioria desses efeitos demonstrados, tudo isso que eu falei, na grande maioria dos estudos, análises são efeitos agudos, ou seja, pré e pós-terapia manual. Então, eu avalio, por exemplo, o limiar de dor por pressão pré-terapia manual e imediatamente após. A atividade cerebral pré, durante ou imediatamente após. Ou seja, a gente não conhece ainda com muita clareza os efeitos a médio e longo prazo da terapia manual, né, mais os efeitos agudos. E uma outra questão muito importante é que o valor clínico desses mecanismos, dessas respostas, ainda não está bem estabelecido. Ou seja, a gente não tem clareza ainda se todas essas mudanças neurofisiológicas que a terapia manual pode gerar, se elas atuam verdadeiramente como mediadores da resposta clínica, ou seja, se elas estão diretamente relacionadas com a melhora da dor e com a melhora de outros desfechos clínicos. Então, a gente ainda precisa entender isso, porque pode ser que elas produzam essas respostas, mas que essas respostas não sejam, né, ou não estejam diretamente relacionadas com os desfechos clínicos que a gente busca. Então, a gente ainda tem muito para entender, muito para compreender sobre os efeitos da terapia manual. E eu acho isso muito interessante, né, e trago essa observação porque por muito tempo a gente sempre quis ter certeza dentro da fisioterapia e dentro da terapia manual também, né, mas o fato é que a gente tem ainda mais incerteza do que certezas quando o assunto é terapia manual. Não só a terapia manual, né, eu acho que quando é exercício e várias outras intervenções também, mas em relação à terapia manual isso é muito claro, a gente ainda precisa evoluir bastante para ter mais clareza sobre os reais mecanismos de ação da terapia manual, tá certo? Beleza, muito legal, muito bonito, mas o que esse entendimento, essa mudança de paradigma de um contexto mais biomecânico para um contexto mais multissistêmico muda na prática, né? Qual que é a relevância clínica? Porque no final das contas, né, pessoal, isso que importa. Eu sou clínico, né, então vários de vocês, eu creio que, assim como eu, são clínicos, então a resposta que a gente quer, legal, muito bonita essa teoria, mas o que isso vai trazer de diferente, o que isso vai impactar na minha prática? A hora que eu receber um paciente, por exemplo, com dor lombar, ou com dor cervical, ou com dor no ombro, o que muda? O que isso vai fazer com que eu mude na hora de aplicar a terapia manual? E eu acho que a grande sacada que isso traz para a prática clínica, né, que eu acho que já fica meio que claro indiretamente, mas que é legal a gente pontuar, é que se eu entendo que esse raciocínio biomecânico de avaliação específica, tratamento específico para ter efeito, se esse racional ele não é confiável, ele não é necessário, eu posso utilizar a terapia manual a partir de um raciocínio que é mais simples, que é menos específico, onde eu não preciso ficar procurando disfunção, usando técnicas específicas, porque isso muitas vezes exige uma habilidade manual que a gente acredita ser necessária, mas que, na verdade, no final das contas, não é, né? Então, isso dá trabalho, isso exige um treinamento que leva tempo e, no final das contas, você pode chegar no resultado de uma maneira muito mais simples, muito mais rápida, mas igualmente efetiva. Então, a grande mudança que isso trouxe para a nossa prática, e eu vivenciei isso na minha prática, tanto como professor como clínico, é sair de uma aplicação específica, de análise manual específica e correção manual específica, para uma aplicação mais não específica, para uma aplicação mais geral. E no início, pessoal, isso para mim era estranho, né? Isso para mim parecia feio, isso para mim parecia não efetivo. Por quê? Porque eu fui treinado que era bonito e era efetivo o quê? Você encontrar a disfunção, você corrigir a disfunção e aí a mágica acontece, né? Então imagina você fazer uma manipulação inespecífica na pelve, né? Isso era uma atuação rasa, você teria que ir lá encontrar a falha posicional da sacroiliaca ou do sacro e corrigir isso, né? Você tem que ser um sniper, né? Assim que eu aprendi terapia manual. Então, no início, essa mudança de paradigma ela foi uma barreira para mim, foi muito difícil, tanto como professor, como clínico. Mas hoje, isso é muito libertador, eu comentei no início, porque hoje eu consigo ter o mesmo efeito
tá? Exatamente o mesmo efeito, mas de maneira muito mais rápida, muito mais simples, sem ficar perdendo tempo com avaliações que não me levam para lugar nenhum. E nas minhas aulas, isso também ficou mais fácil, porque se você já foi aluno de um curso de terapia manual e já fez testes palpatórios, eu tenho certeza que você já viu aquela confusão acontecendo, né? Cada um acha uma coisa, aí o professor tem que ir lá e dizer qual que é, o que está certo, o que está errado, mas muitas vezes nem o professor tem clareza daquilo. Então, né, é uma mudança que ela pode gerar algum conflito, mas que ela é muito libertadora, tá? Então, esse é o grande impacto que a gente traz para a nossa prática. E, claro, a gente começa também a mudar a comunicação com o paciente. Então, se eu entendo que aquela questão de falha posicional, de correção articular, se isso não faz tanto sentido, se eu começo a entender, ter essa clareza, eu paro de usar essa comunicação com o paciente que muitas vezes acaba tendo um efeito deletério, né? São muitos os pacientes que vêm para mim ainda falando que acha que está com a pelve fora do lugar, que está com dor no pubis porque está com alguma alteração da articulação, ou que está com dor no ombro porque está com alguma questão do ombro está fora do lugar. Enfim, eu vivo isso na prática clínica, eu tenho certeza que vocês também, né? E muitas vezes a gente reforçava isso com essa comunicação biomecanicista, né? Mas hoje a gente tenta o quê? Mudar o olhar do paciente, ajudar o paciente a entender que não é bem aquilo. E quando você entende esse conceito, fica mais fácil de você transmitir e mudar a sua comunicação também com o paciente, tá? E aqui eu trago uma revisão sistemática muito interessante que mostra isso, né, a não necessidade de um trabalho específico. Tem outros estudos, depois eu posso compartilhar com vocês também, né? Esse estudo ele é muito interessante, olha só. A pergunta é, a importância de selecionar o nível correto para aplicar manipulação na coluna vertebral ao tratar a dor na coluna vertebral, né? Então, mito ou realidade? Uma revisão sistemática. Qual que é a pergunta do estudo? Eu preciso realmente selecionar o local correto para aplicar a manipulação para ter efeito no tratamento da coluna vertebral? Isso é mito ou isso é fato? Isso é realidade, né? Então, vamos entender o que essa revisão trouxe de resultado. Analisou 10 estudos, tá, no total, onde eles compararam essa manipulação específica com manipulação não específica. E a manipulação num nível específico, ela foi comparado com manipulação no mesmo nível, só que do outro lado. Então, o fisioterapeuta, né, em alguns estudos, ele encontrava o nível que tinha que manipular, só que ao invés de manipular a direita, que era o local exato, específico, manipulava lá naquele nível, só que a esquerda. Então, no mesmo nível, só que do lado oposto. Manipulação na mesma região, só que no outro nível. Então, por exemplo, se o avaliador lá encontrou que o nível era L4, ainda manipulação na lombar, mas fora de L4. Então, compararam manipulação no nível específico com manipulação na região lombar. Tá? Então, também uma manipulação mais específica com uma manipulação na mesma região, só que de maneira mais inespecífica. E outros estudos analisaram a manipulação específica com a manipulação numa região distante. Então, se o local específico a ser manipulado era a cervical, C3, uma manipulação na torácica ou na lombar. Então, exemplos, só para vocês entenderem, né? Alguns exemplos para entenderem as comparações que foram feitas dentro desse estudo. Tá? E olha que interessante os resultados. Em 9 dos 10 estudos incluídos, não foram encontradas diferenças significativas entre a manipulação específica e a manipulação inespecífica. Ou seja, né, na enorme maioria dos estudos, não foi diferente você fazer um trabalho manual específico e você utilizar uma terapia manual mais inespecífica. Então, né, um estudo que mostra um desfecho clínico, mostrando, né, trazendo uma prova clínica, digamos assim, de que esse racional específico ele não é necessário. Tá? Murilo, eu gosto de trabalhar assim, né, eu não quero abandonar. Está errado? Não está errado. Você vai chegar no mesmo local que eu, né? Talvez com mais trabalho, talvez, né? Enfim, tendo que fazer um caminho mais longo, mas o que está errado, na minha opinião, é a maneira como você interpreta isso, como você se comunica com o paciente em relação a isso. Então, mas saiba que trabalhar de maneira específica ou trabalhar de maneira mais não específica, a tendência é que você tenha o mesmo resultado. Uma observação muito, muito importante, porque quando a gente fala de terapia manual não específica, muitas vezes se acha ou se entende que é fazer terapia manual de qualquer jeito. Não é isso. Então, para você utilizar a terapia manual, mobilização, manipulação, seja o que for, sim, você tem que ter conhecimento, você tem que ter uma certa habilidade, você tem que ter critérios para saber quando aplicar e principalmente quando não aplicar, né? E também não significa que todo paciente
vai responder exatamente da mesma forma a qualquer técnica. Porque se fosse assim, pessoal, eu simplesmente faria qualquer mobilização ou qualquer manipulação e todos os pacientes iriam melhorar. É igual ao exercício, né? Não é porque o exercício tem um efeito mais neurofisiológico do que mecânico e estrutural que qualquer exercício vai funcionar para qualquer paciente, né? Isso muda o entendimento, aumenta a gama de possibilidades, mas na prática clínica você vai ter que trabalhar com o seu paciente e entender qual que é a melhor rota terapêutica para ele, tá? Então, muito importante entender isso, porque muitas vezes vários colegas acham que trabalhar de maneira não específica é fazer de qualquer jeito ou fazer igual para todos os pacientes, e na prática não é assim que funciona. Okay? E a mensagem final que eu deixo aqui para essa aula introdutória, baseada no que eu comentei para vocês, é que mudar paradigmas pode ser doloroso, pode ser muito difícil, mas é preciso que a gente tenha coragem para questionar os nossos paradigmas e ciência para reconstruir o nosso entendimento. Isso fez muita diferença na minha prática, faz diferença na prática de dezenas de colegas que eu tenho contato, que eu interajo, e eu convido você, então, a ter essa coragem de questionar, né, e assumir esse caminho de questionamento e, quem sabe, começar a atualizar a sua prática e utilizar a terapia manual numa perspectiva mais moderna, mais fácil, mais objetiva e igualmente efetiva. Tá certo, meu povo? Muito bom, Murilão. Muito obrigado pela aula, sensacional. Fui anotando algumas coisas durante, mas você ia respondendo todas elas junto. Né? Então a gente pode encerrar o episódio. Já te conheço, velho. Já botei aqui. O Fogo vai perguntar isso, vai perguntar aquilo. E realmente foram várias questões interessantes, mas eu vou, na real, explorar um pouco mais várias coisas que você falou, né? Eu acho que tem muitos pontos. Eu queria entender, assim, até de uma forma mais pessoal, quando foi esse ponto essa mudança de chave, né? Porque, literalmente, cada um de nós teve algum momento que falou assim, cara, não é isso, né? E é como se o chão caísse. E aí eu queria entender quando é que foi esse teu ponto de partida aí e o que foi te convencendo a realmente mudar a forma de pensar, né? Cara, assim, teve um evento na minha vida que mudou um pouco, mas em relação a isso, uma questão marcante para mim, não sei se vocês lembram, tinha um grupo no Facebook que era sobre artigos científicos. Certeza que vocês estavam lá, né? E tinha muita discussão lá, cara, e eu ficava acompanhando aquilo lá e eu dizia, cara, esses caras, RCT e revisão sistemática, que viagem é essa? Não sei o que. Só que isso foi tanto batendo na minha porta, sabe aquela coisa vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo. Eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa aqui, né? Então, no início eu neguei, às vezes, aos pouquinhos eu fui indo. Eu dizia, cara, mas sacolinha, como é que pode? Eu tô aqui, tô vendo o movimento, depois eu manipulo, muda. Cara, e eu achava explicações, estudava e tal. E aí, aos pouquinhos, eu fui entrando no caminho da ciência, e eu acho que a grande chave foi quando eu comecei a entender melhor a prática baseada em evidências, porque como eu não entendia a interpretação científica, eu não conseguia traduzir isso para a clínica, entendeu? Então, a hora que eu comecei a entender melhor, né, todo o contexto científico e a interpretar melhor isso, aí as fichas começaram a cair, né? Então, enfim, né? E o evento que me marcou foi porque eu fui convidado para dar uma palestra. Eu acho que até já conversei contigo sobre isso, mas eu era professor do método Busquet, era aluno da Escola de Osteopatia de Madrid, né? E eu fui convidado para palestrar no CIOSH, que é um congresso de osteopatia, e participar de uma mesa redonda onde ia ter eu, Rodrigo Vasconcelos e mais um osteopata espanhol para falar sobre hernia de disco. E eu falei, cara, o que o método Busquet fala sobre hernia de disco eu sei. Só que eu preciso, o Rodrigo Vasconcelos é o cara que, né, mete o pau em tudo, ele tem aquele perfil bem agressivo, né? Eu vou dar uma estudada, porque senão esse cara vai me engolir nessa mesa redonda. Era meu primeiro congresso, nunca tinha ido em congresso nenhum, né? E aí eu fui estudar sobre hernia de disco, cara. E eu lembro que foi chocante, porque assim, tinha uma série de conceitos que eram super difundidos, por exemplo, reabsorção da hernia de disco. Cara, isso aí é falado desde a década de 80, 90, e eu não tinha nem noção, cara. E eu lembro que um dia eu olhei assim, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu tô vivendo uma bolha e tem um mundo de informações aí fora, né? E a partir disso, eu abri mais a minha cabeça e fui indo, caí no mestrado, enfim, e aí mudou tudo. Muito Mas bom. na prática foi muito difícil, cara, porque né, até conseguir traduzir esse entendimento para a prática foi difícil. E essa parte que eu acho que é a mais interessante, né, Murilo? Porque tanto pela questão da PBE quanto pelo conhecimento da dor, eu particularmente sempre falo que a minha terapia, minha sessão que eu faço hoje, ela é muito mais simplificada do que complexada, né? Mas você tem um racional por trás daquilo, né? Então, nessa hora que você está atendendo, e eu não tenho dúvida que você tinha vários direcionadores, né? Então, você fazia o teste X,
para fazer a manipulação Y, né? Então, ele é um balizador do que eu faço ou deixo de fazer. E essa parte eu queria que você explorasse um pouquinho mais, você falou já isso durante a aula, mas eu queria entender hoje, né, o Murilo, né, 2025, como que você escolhe as técnicas, e até porque eu te conheço, você tem um repertório muito grande, né? Então, o que fazer com esse repertório? Se utiliza, não utiliza? Você deu o exemplo que é igual o exercício que eu achei muito bom, assim. Não é porque você vai fazer um que você vai usar para todo mundo, né? Mas eu queria entender um pouco mais do teu lado pessoal, como que você direciona as suas abordagens quando fala de terapia manual, né? Boa. Isso era o ponto que eu queria falar e acabei esquecendo. Boa pergunta. Então, primeiro assim, né? Se a gente for olhar as diferentes técnicas de terapia manual, por exemplo, vamos falar de mobilização vertebral, por exemplo, tá? Se a gente for olhar para alguns estudos, você não vai encontrar diferença, primeiro, entre mobilização e manipulação, e diferentes métodos de mobilização, você vai ver que o resultado é mais ou menos igual, né? Mas na prática, em alguns pacientes, a gente vê que parece que algumas técnicas funcionam melhor do que outras, né? Enfim, então, como é que eu faço hoje? Antigamente, essa era a linha de raciocínio, avaliação específica, intervenção específica. Hoje, eu vou muito buscando modulação dos sintomas. Então, hoje, a primeira triagem que eu faço é entender o contexto clínico do paciente, então status clínico, e dentro disso, uma grande pergunta que eu busco responder é qual que é o mecanismo predominante da dor, né? Isso não tem evidência ainda clara para isso, né? É mais um racional clínico, mas, por exemplo, num paciente com uma dor noceptiva com característica mecânica, então vou dar um exemplo, o cara chega com uma dor e restrição cervical, ele tem uma dor local associada à restrição de movimento, né? Uma dor de predomínio noceptivo com restrição de movimento. Nesse cara, o que vai balizar a minha intervenção? Buscar modificar sintoma. Então, eu vou começar, se possível, agindo no local da dor, do lado dos sintomas, para tentar mudar o sintoma. Se eu conseguir, beleza. Se eu não conseguir, eu vou testar. Está muito sensível, eu não consigo intervir na cervical direto. Eu tenho evidência que mostra que mobilização e manipulação torácica é efetiva na dor cervical. Eu vou lá e vou abordar a torácica, vou ver como é que se comportou nos sintomas. Então, eu vou buscando, né, mudar as referências clínicas através de teste e reteste. Então, o que baliza, o que direciona é a característica clínica, o mecanismo da dor e teste e reteste. Então, né, isso já é utilizado. Maitland usa isso há muito tempo, Mulligan usa isso há muito tempo, Mackenzie usa isso há muito tempo, né? Então, isso é uma maneira. Agora, por exemplo, faz sentido sempre? Não. Chegou um paciente com uma dor lombar crônica persistente de predomínio nociplástico. Eu sei que essa ideia de não vai ter um elemento biomecânico, né, uma restrição mecânica tão específica e que eu não vou conseguir, talvez, ficar mudando o sintoma tão de maneira imediata. Então, aí, nesse paciente, o meu olhar já é mais central, mais multissistêmico, e eu vou usar a terapia manual, se eu entender que faz sentido, tentando modular o sistema nervoso central, como uma alternativa para gerar estímulos de modulação, né? Mas não mais agora para mudar movimento ou mudar sintoma de maneira rápida. Então, é mais ou menos assim que eu vou guiando, tá? Não sei se ficou claro. Sim, eu acho que é até interessante, né? Porque é isso, né? Eu particularmente, quando fui aprendendo, tem uma complexidade muito grande de cada escola e o que você precisa achar para escolher o que você vai fazer, né? E aí até eu, particularmente, que não fiz nenhuma formação de longo prazo, né? Igual tem escola de osteopatia e afins, acho que você tem um tempo maior dentro daquela imersão, né? Você estudar tudo isso na paralela, ele te confunde mais do que te ajuda, né? Porque uma escola faz isso, uma outra técnica faz isso, e aí quando você tenta colocar um meio do caminho, é sempre muito complexo, né? Então, nessa hora, eu acho que o raciocínio hoje ele fica mais simplificado em várias questões, mas ao mesmo tempo eu acho interessante, até pelas imagens que mostrou das últimas revisões, como essa questão multissistêmica, grande parte delas não é verificável, né? Então não clinicamente, assim, eu não sei se aconteceu no paciente ou não, né? Exato. Que entra muito no que você falou em relação a mecanismos. Eu acho que nós, como fisioterapeutas, né, quando a gente está na clínica, a gente precisa entender o porquê que aquilo está funcionando até para tomar essa decisão, né? E aí até, eu vou pedir um pouco para o Rafa falar, essa questão de mecanismo, e a gente tem a parte de mediação, né? Eu e o Rafa, a gente está fazendo um trabalho com o Vinícius lá, que é o mestrado do Léo, em relação à mediação dentro da terapia manual, né? E acho que tem um pouco dessa confusão do que é mecanismo, o que é efeito clínico. Aí eu vou pedir para o Rafa aí dar uma explicada, que é uma área que ele sempre aprofundou bastante, né? Eu acho que é o cara certo para falar sobre isso. Exatamente. Eu ia até comentar isso. O que é legal, assim, para quem está nos ouvindo, né? Porque a gente partiu do pressuposto para essa aula do MOOC que a gente tem eficácia.
para terapia manual. E é isso que ele falou. Tem várias diretrizes que vão recomendar, com um nível menor ou maior de recomendação, porque de fato a gente vê que para melhora de desfechos clínicos centrais no paciente, tipo dor e função, a terapia manual pelo menos tem efeito de curto prazo, ela adiciona efeito a exercício, então ela funciona, né, do ponto de vista da pergunta, ela funciona? Ela funciona. Ela funciona. Para algumas populações. A grande questão é essa do como funciona, né? E é interessante porque quando a gente fala de mecanismo de ação, tem bastante confusão, porque uma coisa é quais efeitos ela pode promover, né? Então, poxa, a gente vê que ela produz uma miríade de efeitos que vão de neuroendócrinos, fisiológicos, autonômicos, mecânicos, etc. E outra coisa é quais desses efeitos fazem parte do processo que leva à melhora clínica. Perfeito. Que é o que a gente chama de mediação, né? Porque muitos estudos, na verdade, que olham para mecanismo, eles avaliam, por exemplo, dor e função e na paralela coletam outros desfechos. Uma terapia manual, se ela melhorar dor e função e também naquele estudo melhorar, por exemplo, sensibilidade por um limiar de dor por pressão, não quer dizer que a mudança da sensibilidade foi o que fez a melhora da dor acontecer. Então é interessante porque a verdade é que a gente sabe muito pouco sobre mecanismos de ação das nossas intervenções. A única coisa que a gente sabe é que faz sentido a gente pensar isso, é que se a gente entende hoje que dor e incapacidade funcional são causados por fatores multidimensionais, qualquer coisa que gera efeito nisso vai atuar de forma multidimensional através de vários mecanismos. Então você não vai ter um mecanismo ou um mediador de efeito. A combinação de vários mediadores de efeito que fazem isso acontecer. E eu acho isso legal, né? Porque às vezes a gente vai lá como clínico muito focado nisso, né? A gente quer ler o paper do mecanismo para tomar decisão, e essa é uma confusão comum. Inclusive tem um viés cognitivo, chama confiança por coerência, que quando algo faz muito sentido para a gente sente que é verdade, né? Eu acho que tem muito disso, todas essas formações, conceitos e métodos de terapia manual. Faz sentido, tem um racional, faz sentido, cada escola vai ter algo que faz sentido. Eu vejo acontecendo, o paciente melhora, isso valida mais ainda, né? Faz sentido mesmo, você vê acontecendo, retesta, o paciente relatou melhor, fortalece esse sistema de crenças nosso, né? Mas a grande verdade é que o ideal, né, que um clínico leia papers como aquele que o Murilo apresentou, que é um modelo conceitual atualizado, né, onde a gente tem ali um conjunto de evidências que tentam explicar, e que, como clínico mesmo, a gente até evite ficar lendo os papers estão tentando investigar, né, quais efeitos elas causam, e etc, porque é isso, assim, você precisa de um tipo muito específico de estudo para identificar através do que algo funciona, que é a mediação. E a gente tem pouquíssimos estudos de fato que veem isso, né? Então... E até uma coisa que eu acho que a gente precisa também, porque assim, todos esses efeitos são efeitos imediatos, basicamente, né? O que acaba não levando muito a algum lugar, né? Eu lembro de um estudo que analisou os efeitos a longo prazo, então um ensaio clínico, e aí não foi encontrada uma associação entre essas mudanças e a melhora clínica, mas eu lembro de um estudo só, né? Então acho que a gente também precisa ter estudos maiores, né, mais longos, ensaios clínicos, para começar a entender isso aí um pouco mais de clareza, né? Mas para mim, assim, eu acho que o saber sobre os mecanismos de ação tem alguns objetivos, mas como clínico, eu acho que o principal deles talvez seja qual modelo conceitual teórico você vai usar de base para poder, talvez, fazer sentido daquilo que você está fazendo. Porque a gente precisa, né, dar nome às coisas para poder construir um raciocínio clínico, levantar hipóteses, um racional hipotético dedutivo, decidir, talvez, a intervenção que eu vou fazer. Então, por exemplo, o Murilo usou na explicação um modelo da ciência moderna da dor. Eu vou olhar para o fenótipo de dor e isso vai mudar o racional pelo qual eu vou escolher uma intervenção, porque a literatura clínica respalda que a gente, na verdade, pode escolher qualquer uma dessas intervenções, elas têm efeitos parecidos, né? Então, o racional, o modelo conceitual influencia a gente muito nisso, assim, né? Como eu vou conduzir o meu raciocínio clínico para escolher a intervenção e talvez como eu vou dar explicação para o meu paciente, dado que a eficácia está comprovado, a gente chegou nesse impasse que é, de novo, acho que é bom analogia, igual ao exercício. Parece que não tem uma diferença muito gritante entre tipos de exercício, especificidade, entre outras variáveis ali. E isso é uma coisa que eu acho interessante, cara, porque assim, uma das coisas que eu vejo que os métodos favorecem é isso que o Fu comentou, né, que tu comentou agora. Eles te dão uma linha de raciocínio, né? Eles te dão, você acha que, então, isso para o clínico é bom, né? Isso dá segurança, dá um fio. Então, quando a gente começa a desconstruir isso, a gente também tem que começar a construir um novo modelo para entregar para o clínico alguma... Porque, tá, beleza, então não é assim, mas como é que eu faço agora? Exato. Então, enfim, ainda estamos caminhando para isso. Acho que tem um esforço na literatura de tentar entender como melhorar a aplicação da terapia manual, mas
estamos muito longe ainda, né? Então, eu acho que o clínico, isso exige do clínico, porque ele vai ter que abandonar uma coisa redondinha para trabalhar mais com incerteza. Então, eu acho que esse é um papo que eu sinto, assim, Murilo, que quem só trabalha com pesquisa, talvez não consiga entender o papel da gente ter essa parte conceitual também desenvolvida. Porque é isso, olha, isso aqui é um bom tratamento, por exemplo, de terapia manual. Então, escolhe qualquer intervenção dessa e você vai ter um efeito parecido. O cara que trabalha com pesquisa clínica vai chegar a essa conclusão. Mas na prática, é o que você mesmo falou, assim, você traduzir essa evidência para a prática clínica é quase que um artesanato ali, né? Você tem que personalizar a intervenção ao paciente, ao contexto, ao raciocínio clínico que você tem. Então, a gente precisa de algum modelo conceitual, né? Por exemplo, como é que eu sei o que perguntar para o paciente em uma anamnese? O que é importante depende do modelo conceitual que a gente usa como terapeuta. Se eu tenho um racional cinesiopatológico, o que é importante para mim é entender, identificar disfunções biomecânicas do movimento, né? Se eu sou um terapeuta manual, como o Murilo comentou, o que é importante para mim é achar ali a disfunção específica. Então, o modelo conceitual é importante, a gente precisa ter algum modelo conceitual. Essa é a grande questão, né? Só que acho que a dificuldade que eu vejo em muitos clínicos é até onde um clínico leva ou pode extrapolar esse modelo conceitual. Né? Exato. Talvez a falha seja... Falta de coerência, né? Falta de coerência, sim. Exatamente. E assim, pode falar. Eu ia falar, só fazer uma analogia, porque eu acho que é interessante, né? É como se a gente literalmente estivesse jogando um jogo de baralho sem estar vendo as cartas, né? Porque se eu tenho várias ferramentas, eu posso tirar qualquer carta e colocar lá e dar algum efeito, né? Sim ou não, e é uma grande loteria. Se você sabe qual carta que você tem na mão, você consegue criar um racional mínimo para falar assim, eu vou escolher essa carta por causa disso, depois a outra. Então, eu acho que quando a gente fala desse racional e a importância disso, tem a ver de não fazer muita coisa às cegas, né? Na escura. E a gente precisa literalmente puxar, porque se eu quero escolher outra técnica na mesmo objetivo, porque sim, porque não, né? Então, acho que a gente tem um jogo aí, e até complementando, quando o Murilo traz aquelas figuras, aquelas imagens do Bialowski, que é super bonito, é sempre lembrar que aquilo é um conjunto de achados e que eles estudaram o sistema de forma muito isoladas e separadas, né? Não são todos que estudaram todos aqueles sistemas juntos, em conjunto, e é a parte que eu acho que o pessoal ele está colocando meio que o quadro inteiro e não quebra-cabeça cada peça separadamente, né? E eu acho que quando você lê algum estudo para tentar comprovar o seu próprio viés ou o seu próprio entendimento, você acaba indo naquele sistema que você acredita que é o que funciona. E aí eu acho que esse cuidado é muito grande, né? Porque você vai sempre ler um recorte, e aí depois quando você junta tudo que é o papel dessas revisão sistemáticas vivas, que a gente chama, né? O Live Systematic Review, ou de uma scoping, ela traz um cenário, um quebra-cabeça, e a interpretação disso, ela também tem muitas cautelas, né? Mas pode falar, Murilão. Não, cara, é isso. E uma coisa que eu acho interessante é que, primeiro assim, né, que estava falando de trabalhar no escuro. Isso foi uma coisa que mudou, porque assim, quando a gente trabalha baseado no método, você trabalha na clareza. Só que, como é que eu vou explicar isso para ficar claro? Você acha que tem clareza do que está fazendo, entendeu? Então, você acha que tem certeza. E aí, aquilo é muito claro. Quando você começa a sair disso, você começa a lidar mais com a incerteza. Então, por exemplo, hoje, eu não tenho certeza se uma técnica X vai dar certo no paciente. Só que eu tenho um racional, que foi mais ou menos isso que eu apresentei no início, que ele me guia. Então, eu vou tratar o paciente com uma hipótese terapêutica lá, e aí eu vou fazer teste, reteste e adaptação, mas com uma linha que me guia, né? Antes eu ia meio com certeza, tá preso aqui, tá preso lá, isso aqui tá influenciando lá, então vou manipular aqui, vou soltar lá, o paciente melhorou, aquilo deu certo. Hoje eu já entendo que talvez deu certo, porque eu dei um monte de estímulo neurofisiológico, mecânico, conversei com o paciente, encostei nele, enfim, né? Então, a gente vai trabalhar um pouco com incerteza, eu acho que o clínico tem que entender isso. Porque, assim, certeza não faz parte da nossa prática clínica. A gente tem que ter hipótese e estar aberto a entender que, às vezes, a gente vai entender o melhor tratamento ao longo da jornada. Às vezes na primeira já de cara, às vezes na segunda, na terceira, na quarta sessão. E o nosso papel é tentando encontrar o melhor caminho. E, claro, a gente vai, com isso, coletando as nossas experiências e fazendo as nossas associações. E isso também vai contribuindo, né? Então, mas o recado que eu queria dizer é isso, assim... É muito bom trabalhar com método, porque isso te dá uma certeza, mas é uma falsa certeza, né? Essa incerteza, quando você aprende a lidar com ela, eu acho que ela te abre assim, um leque de possibilidades que, quando você aprende a jogar com isso, é libertador. Eu acho que é muito legal, sabe? E aí você passa a utilizar do método e não ser utilizado pelo método. Tem uma frase que eu gosto de dizer assim, domine todos os métodos, mas não seja dominado por nenhum. Então, hoje...
A minha prática, cara, eu uso coisa da osteopatia, uso coisa do Busquet, uso coisa do Mackenzie. Não é aleatório, eu tenho um raciocínio, tenho um racional, mas assim, eu hoje não consigo, eu não me encaixo em nenhum método. O que me guia é a prática baseada em evidências, mas eu vou trazendo elementos, né, e vou tentando construir uma terapêutica que faz sentido dentro, né, das diretrizes clínicas ou mais próximo disso. Perfeito. E eu acho que tem uma questão muito importante também de analisar, né, que é o contexto de algumas situações. E aí, quando a gente fala de contexto, se você pega uma terapia manual como o Mulligan, por exemplo, você está combinando, né, a terapia manual com o movimento. E hoje a gente tem uma evidência muito forte sobre o movimento e também a eficácia, e a gente começa a juntar algumas coisas, né? Então, é a mão que está lá naquela posição, direcionando, e o que ela está fazendo é um movimento guiado, né? Então, nessa hora, né, conhecendo e tendo essa proximidade do Palmiro, por exemplo, a gente já sabe que o Palmiro já não explicam pela mesma via que eles explicavam antes, dessa forma corretiva, né? Mas aí eu acho que chega num outro ponto que é muito interessante, que até queria entender como você está hoje como professor, a questão de ensinar uma técnica manual, né, ela é difícil, principalmente uma manipulação. Então, a complexidade de você ensinar e até a segurança que você tem que garantir, né, sempre sofrem, né, os parentes, as namoradas, porque tem alguém que ficar testando terapia manual para lá, e no começo sai muito dolorido, né, não é uma coisa super agradável sempre, mas eu queria entender um pouco como que você tem ensinado, porque exatamente como você falou na aula, não é fazer de qualquer jeito ou qualquer uma, né, então nessa hora acho que a gente precisa realmente ter uma qualidade, né, e uma destreza para saber que quando você faz, mesmo fazendo menos, você está fazendo da melhor forma que existe, né? Então, como que você tem como professor, né? Como é que você está fazendo e explicando isso para a galera? Então, cara, a primeira coisa, eu sempre mostro isso nos meus cursos, é entender a função da terapia manual, né? E aí tem a ver um pouco o que o Rafa falou, por exemplo, a gente sabe que a função da terapia manual é modular sintoma e favorecer o movimento e, principalmente, efeitos de curto prazo. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é por que e para quem e quando eu vou utilizar a terapia manual. Então, por exemplo, chega um paciente com uma dor residual no final do movimento, dor baixa, incapacidade alta. Cara, a terapia manual nesse cara, se eu for usar, vai ser algo muito pontual, né? Como um estímulo ali de estímulo de movimento, ou para modular aquele sintoma, ou junto com o movimento, né? Mas algo muito pontual e muito rápido, né? Porque esse cara, ele tem outras intervenções que fazem mais sentido para ele, né? Agora, chega um paciente com uma dor em capacidade mais alta, mais travado, esse cara não vai conseguir se movimentar, esse cara vai precisar de uma abordagem mais passiva, mais analítica, então é a hora, por exemplo, de eu lançar mão de mais recursos passivos, né? Então, a primeira coisa que eu tento ajudar os alunos é entender isso, a função, né, e o momento terapêutico e quando que as terapias passivas elas vão fazer mais sentido, né? E o aluno tentar entender que, à medida que o paciente vai evoluindo, a terapêutica tem que evoluir. Então, o tratamento ele vai deixando de ser passivo e vai se tornando cada vez mais ativo, né? E vai ter momentos que a gente vai usar mais um, mais outro. Então, esse é o primeiro ponto, né? E que eu vejo que faz muito sentido. E os alunos ficam, cara, agora ficou mais claro como é que eu associo as coisas, né? Então, isso é um ponto importante. E aí, na prática, cara, é daquilo que eu falei. Então, vamos usar aqui buscando modulação de sintomas. Você vai tentar aplicar essa mobilização aqui. O paciente não está tolerando, vamos vir um nível acima. Se você sabe que o efeito ele se dissipa, que o efeito ele é mais geral, você não precisa ficar ali, né? Retesta, enfim, aí a gente vai construindo, né? E outra coisa que eu gosto de desconstruir, essa ideia da manipulação, cara, manipulação e mobilização, elas têm basicamente o mesmo efeito, né? Só que ainda a manipulação, ela tem um estigma bonito, de algo que parece ser melhor, né? E na literatura não é bem assim. E na prática, na minha opinião, também não é. Eu sempre quis aprender a manipular, sempre, até que eu não aprendi, eu me senti um fisioterapeuta incompleto. Até que eu não soube estralar alguém, eu dizia, cara... Aí hoje eu sei manipular e, são dezenas e dezenas de pacientes que eu escolho mobilizar, porque eu acho que faz mais sentido. Às vezes eu vejo que o efeito é melhor. Então, isso é uma outra desconstrução que eu tento fazer com os alunos, porque tem muito desse estigma, né? E a manipulação, claro, ela vai ter seu efeito, às vezes o paciente quer. Aí no curso hoje eu mostro manipulações um pouco mais simples, porque assim, realmente, se você quer aprender manipulação, você precisa de tempo, né? Manipulação com alavanca, não adianta achar que em 2 dias você vai sair de lá aprendendo, que não vai. Aí tem que aprender a técnica, tem que treinar, tem que entender, porque senão você pode machucar o paciente. Mas, cara, hoje eu diria que assim, aprenda a manipular algumas manipulações básicas, se você quiser, né?
se você souber trabalhar bem com mobilização, é extremamente suficiente. Extremamente suficiente. Bacana. E agora, puxando para um lado um pouco mais clínico, né, e como você tem lidado com seus pacientes, um dos grandes moduladores aí da melhora do paciente também tem a ver com expectativa, né, e eu sei que muitas vezes o paciente chega para você e fala assim, cara, eu vim atrás de osteopatia, eu vim atrás de terapia manual, né, então tem aquela expectativa do paciente que você põe a mão, né, então assim, se você ficar lá numa resistência, em um hands-off, o cara que está te pedindo, fala assim, você não vai pôr a mão, você não vai fazer uma técnica ou outra, né? Como é que você tem lidado com isso? Você cria essa resistência que você usa conforme o paciente vai solicitando? Como é que clinicamente, né, você lida com essas situações? Então, cara, tem paciente que vem literalmente pedindo, né, ou falando. Eu acho que tem que aplicar. Eu não deixo de usar, mas eu acho que também a gente tem que tentar não deixar o paciente passivo nisso, né? Então, o paciente veio, se eu sinto que ele está com aquela expectativa, por exemplo, manipulação. Tem paciente que ele comentou 2, 3 vezes, ele quer que você manipule. Primeiro, se não for contraindicado, porque eu já perdi paciente, o cara chegou com lateral shift aqui, agudo, né, travadão, e queria que eu colocasse a lombar no lugar. Falei, cara, não vou te manipular. Manipulei torácica, cervical, falei, não vou. O cara não voltou. Tudo bem, né? Então, primeiro, né, se isso não for fazer mal para o paciente, eu entrego isso na sessão, né, mas eu ajudo ele a entender, eu vou trazendo alguns questionamentos, vou colocando outras coisas na terapia para ir tentando, né, mudar isso pouquinho a pouquinho. Não conflito de cara, assim, eu tento pelo menos não reforçar a crença dele, né, assim, tentar o mínimo possível reforçar isso, mas eu acho que é um jogo que a gente tem que ir trabalhando. Dando um pouquinho, tirando um pouquinho, né, tentando mudar o significado, mas eu não entendo, e aí você vai saber falar melhor do que eu sobre isso, né, da questão de comunicação e tal, eu não acho que você tem que contrariar 100%, né, em todas as situações. Então, eu vou com o jogo de cintura, eu acho que é importante o paciente se sentir acolhido, ele ter aquele toque, mas eu só tomo cuidado para não ir dando muito daquilo para o paciente não ficar totalmente passivo. Então, eu vou meio no jogo da cintura, faço um exercício, vou conversando com ele, eu acho que agora vamos trabalhar menos isso, vamos mais por aqui. Você sabia que, na verdade, tem coisa que a gente, que essa coisa de vértebra fora do lugar não existe e tal. Então, aos poucos eu vou tentando, né, ressignificar. Aí o dia que eu tiver né, mais habilidade de comunicação, né, igual você, aí eu vou mais longe. O importante é o paciente entender, né? Independente de como que você utiliza, acho que é sempre isso. E eu falo isso muito porque eu não tenho dúvida que muita gente que vai escutar a gente, que está escutando a gente, tem um pouco disso. Fala assim, o paciente me pede, o paciente gosta, né? E acaba chamando isso de preferência do paciente, e essa seria a grande justificativa de fazer. Mas eu sempre acredito que no final das contas ele se engana também junto com esse raciocínio, né? Claro, total. Porque ele vai se apegar àquela resposta clínica que tem um fator contextual e um fator, né, de confundidores lá muito envolvido. Então, concordo com você, esse jogo de cintura, e cada um vai utilizar a ferramenta que tem para ceder em alguns momentos, mas ao mesmo tempo em alguns serem resistentes, porque no final das contas o que importa é essa melhora clínica, né? Então, principalmente se a gente pensar de curto, né, de longo prazo, acho que a gente tem várias questões. E, ao mesmo tempo que a gente sabe como, popularmente, né, o fato de pôr a mão no paciente, ele já gera efeitos, e eu sempre dou esse exemplo, né, numa aula que eu vi de um cara que é especialista em placebo, ele falou, né, a fisioterapia por si só, ela tem um grande placebo, que é você pôr a mão no paciente. Independente com qual a intencionalidade em si, ele já gera, né, o toque, independente se for uma pompagem, uma técnica mais simples, uma massagem por si só, ele já gera uma cascata neurofisiológica muito importante que confunde alguns resultados, né? Então, acho que isso tem até a ver com uma cultura brasileira, que o significado do tocar é uma coisa, lá fora você tocar uma pessoa vai ser outra, na Europa, né, na Austrália. Então, acho que a gente tem que levar em consideração os fatores contextuais, né? Então, acho que isso é bem bacana. A gente está nos momentos meio finais aqui, vou pedir para o Rafa fazer alguns comentários finais aí, se tiver alguma dúvida com o Rodrigo também, fica à vontade, Rafinha, manda bala. Eu acho que a gente levou a discussão para um lado legal, né? Que, de novo, ainda tem muita gente que parte da discussão da eficácia. Não tem que ficar discutindo se funciona ou não. Acho que já tem uma quantidade de evidência suficiente para falar que é um recurso que está ali e se você tem proficiência, poxa, utilize. Né? De novo, bem indicado, principalmente com esses objetivos claros, né, do que a gente quer.
é uma janela de oportunidade para eu facilitar movimento, pô, é um baita recurso nosso, né? Eu acho que a grande questão talvez seja muito essa, a gente às vezes ainda se prende um pouco, talvez, porque dói a gente abdicar ali de talvez esses racionais que nos foram passados, esses sistemas de crenças que nos foram passados, e é difícil mesmo, né? Eu já escutei amigos que fizeram formações extensas e caras falando, poxa, joguei tudo no lixo, dinheiro. Não é bem assim, né? Eu acho que o método te dá várias coisas, te dá uma confiança até de como conduzir, né? Como falou, assim, a técnica, uma vez que o racional talvez caiu, a base conceitual do método daquela escola, talvez isso está sendo questionado, mas não a eficácia da intervenção, né? Ou a intervenção em si. Eu acho que é um pouco disso, né, Mu? Quando você fala que você pega um pouco de cada uma. É isso, hoje você usa um racional pautado em PBE e talvez em modelos melhores, conceituais. Exato, é isso. E aí você pega as intervenções que são boas, porque cada escola vai ter uma intervenção que é boa, que faz sentido, né, que encaixa bem, e você usa isso para meio que compor ali a tua variação de abordagens para conseguir chegar ao teu objetivo fim. Então, eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto ao mar ali, né, ou à terra, mas acho que é isso que é o legal, assim, quando a gente questiona, muitas vezes, o que a gente está questionando é o racional conceitual. E isso é uma coisa que quando você começa a conseguir separar como clínico, né, porque clínico devem ler, ou deveria ler, literatura que responde a perguntas clínicas. Isso é grave? Isso passa sozinho? Quanto tempo isso dura? O que funciona? Isso são perguntas clínicas. Mas quando a gente começa a ler e fica lendo muito a fundo literatura de mecanismo, que é qual que é o neurotransmissor, ou mediador inflamatório, ou anatomia, cadeia de fáscias que vai para lá ou vai para cá, se você finca a tua bandeira nessa parte, é muito provável que você vai ser derrubado várias vezes, porque cada vez que vier um modelo mais robusto, ele vai te questionar os alicerces que você tem, né? Então é isso, assim, se a gente se apoiar numa boa literatura clínica e ir pegando os melhores modelos disponíveis para a gente construir raciocínio clínico, dar nome às coisas, essa invalidação também vai ficando menos piora, eu percebo, né? A gente já está numa fase que é até pós-modelo biopsicossocial, eu diria, né? Aqueles princípios originais estão sendo até mais questionados, a gente está indo para um outro caminho. Então, se você fica ali, dali a pouco vem a onda de novo, derruba a tua bandeira. Então, acho que é um pouco disso também que vem com a maturidade não só da PBE, que hoje é muito mais difundido, mas essa maturidade também de como um clínico ele vai usar conceitos de mecanismo. Ele vai se apoiar em modelos conceituais teóricos, mas como você faz isso sem ficar se invalidando o tempo todo? Acho que essa talvez seja uma mensagem legal aí do que a gente falou. Acho que a mensagem é coerência, né? E eu acho que coerência. Eu brinco que quem tem coerência nem precisa de evidência, né? Acho que a gente precisa de evidência, claro, né? Até para ter coerência, mas eu brinco isso porque, assim, eu acho que um dos grandes lances da terapia manual, cara, é isso, é a falta de coerência, né? Num lado, ser muito apegado e achar e só ficar naquilo, e no outro, às vezes, de negar. Porque, por exemplo, assim, terapia manual tem efeito de curto prazo. Beleza, é o papel dela. Eu não espero que terapia manual tenha efeito de médio e longo prazo, entendeu? Porque efeito de curto prazo é ótimo, né? Vai trazer uma série de benefícios. Então, eu acho que se a gente tiver coerência, cara, né, e souber utilizar essa ferramenta, é uma ferramenta, assim, né, na minha opinião, altamente enviesada pelo meu histórico, mas extremamente útil, né? Extremamente útil se souber utilizar, né? Perfeito. Eu realmente acho que a questão tá muito relacionada com o que o Rafa falou de letramento científico, né? Porque como pergunta, como se responde, é uma coisa que ela tem uma complexidade grande, obviamente, mas eu acho que o clínico, sabendo disso, ele não vai se apegar, porque eu sei que muita gente vai falar, porque, não, eu conheço tal pessoa que está estudando os mecanismos dentro de tal técnica, né? E aí a gente vê um monte de gente falando que está fazendo pesquisa para tentar achar essa resposta. Mas dependendo do que a pessoa está fazendo, ela está fazendo outro estudo de mecanismo que não necessariamente comprova, né? E ele está mais comprovando o viés que ele tem do que qualquer outra coisa. Então, se eu não consigo entender, né, e não ter essa coerência científica até também, né, Murilo? Acho que é importante, porque senão a pessoa acredita realmente porque um mentor dele, um professor dele, falou que tem estudos lá dentro da escola, e a gente já escutou isso de várias vezes, vários momentos diferentes, né? Então, achei muito oportuno a gente gravar esse podcast, principalmente porque saiu essa revisão sistemática, né? Tem um outro estudo que eu vou deixar também aqui no link, aqui na biografia, porque literalmente é um assunto que ainda tem muita gente ainda com um discurso antigo, ou está fazendo um discurso novo muito superficial e no final das contas não sabe
como direcionar isso, né? Então, acho que esse refinamento que a gente está aprendendo a fazer é muito interessante. Mas, no final, acho que é isso, né? Se tiver alguém que escuta a gente ainda que ficou alguma dúvida ou tem alguma outra, né, informação diferente, quiser compartilhar com a gente, fica super à vontade. Eu acho que essa é uma discussão que não acaba aqui, com certeza, como todas as nossas, mas essa eu acho que tem sempre nuances muito importantes. Fica super à vontade para comentar, colocar em algum lugar. Vai estar na comunidade também essa discussão, então acho que é sempre legal. Então, fiquem super à vontade. Murilo, muito obrigado aí pelo tempo. A gente está aí com o tempo super apertado, a gente sempre consegue parar para conversar, né? E eu acho que essa discussão é extremamente interessante. Se você quiser, feche aí divulgando um pouquinho seu trabalho de novo, aonde o pessoal te encontra e o que você tem rodado por aí, seus cursos, fica à vontade. Tá. Primeiro, agradecer de novo a parceria, sempre um prazer falar com vocês. O Rafa fazia tempo que eu não via, né? O cara é empresário, né? Ele não para, velho, só quer saber de lançar startup, então é difícil. Prazerzaço conversar com vocês, agradecer a galera que está assistindo aí, que vai assistir depois. Para me encontrar, Instagram, @fisicoluna, ou o Murilo de Marco ali vai aparecer, tá? Tenho cursos presenciais em diversas cidades do país, curso online, então é só entrar ali no Instagram, ou entrar no site da Fisicoluna que está na bio, vai descobrir ali os cursos. Se puderem participar, vai ser um prazer recebê-los para a gente conversar mais sobre terapia manual, viver terapia manual na prática, aprender como usar terapia manual com exercício, enfim, né? E outras coisas mais aí. Então, @Fisicoluna, você descobre tudo sobre os nossos produtos. Maravilha, maravilha. Murilão, muito obrigado. Rafinha, muito obrigado pela companhia. Fechamos mais um episódio aí. Quem tiver qualquer dúvida, deixe os comentários que a gente responde o mais breve possível. E até a próxima. Não esqueçam aí de curtir, compartilhar, mandar para todo mundo. Um grande abraço. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.